Olá, estudante, professor Ney Rogério aqui, fazendo hoje um vídeo um pouco diferente, tá? Eu me deparo muitas vezes com a pergunta dos meus alunos dizendo o seguinte: poxa, professor, qual conteúdo cai mais no Enem? O que cai mais, né? Isso é uma pergunta recorrente, né? Aí, visando responder isso com dados, né? Porque eu posso responder pela minha experiência acompanhando o Enem há muitos anos. A gente já tem uma noção do que é muito cobrado, né? Mas eu queria responder vocês com dados, tá? Com números, beleza? Vamos lá. O Enem no formato atual, ele começou em 2009. Ele já existia, mas no formato atual, com 180 questões, ele começou em 2009, ou seja, já foram 16 edições. Houve aquele início, né, que estava se estabelecendo, mas hoje nós já temos uma prova bastante consolidada, né? Aí, o que acontece? Pegando as últimas... Eu levantei os dados das últimas 10 edições da seguinte forma: ocorrências de assuntos. O que eu chamo de ocorrências? Numa mesma questão, pode ter uma ocorrência de um assunto, de um conteúdo, ou mais de um conteúdo. Então, se aparecer mais de um conteúdo naquela questão, eu vou ter ocorrência de um conteúdo e ocorrência do outro na mesma questão, tá? Portanto, se você somar o percentual que eu coloco aí, ele vai dar mais de 100%, porque vai ter questão que tem mais de uma ocorrência, tá? Beleza? A ideia nossa é a seguinte: de jeito nenhum é para você abandonar conteúdo. Você tem que estudar todo o conteúdo mesmo, porque a gente não sabe como vai ser a próxima edição do Enem, né? Para que essa visualização do que cai mais pode ser útil? Pode ser útil para você que já estudou todo o conteúdo e está, por exemplo, com o tempo apertado e quer fazer uma revisão. Você pode pensar em revisar assuntos que, por estatística, tem caído, estatisticamente tem aparecido mais na prova. É uma ferramenta para você se planejar, né? Mas de maneira nenhuma você deve abandonar conteúdo, porque a gente não sabe como vai ser a próxima edição, ok? Pronto, então vamos lá? Vamos ver o que tem caído muito no Enem. Vamos lá. Primeiro assunto com maior número de ocorrência: eletrodinâmica. Eletrodinâmica é circuitos elétricos, né? Aparelhos elétricos na sua casa. Cara, os aparelhos elétricos estão muito presentes no dia a dia. Então, em termos de contextualização, eles permitem uma grande quantidade de questões falando do dia a dia, né? Então, não é de se estranhar que apareçam demais nas provas, né? Nós estamos cercados de equipamentos elétricos dentro da nossa casa, né? Eletrodinâmica, nas últimas 10 edições, apareceu como 24 ocorrências, ou em 16,2% das questões, ok? Eletrodinâmica cai bastante. Então, concentra no estudo daqueles circuitozinhos, da lei de Ohm, né? Não bobeia que esse assunto aparece demais. O próximo assunto que apareceu muito: ondas, fundamentos. Professor, o que você está chamando de fundamentos? Fundamentos eu estou chamando o conceito, aqueles conceitos importantes de ondas que você tem que estar bem ligado. Conceito de período, de frequência, de comprimento de onda, o espectro eletromagnético. Você tem que conhecer o espectro eletromagnético, né? Isso é muito importante. E isso apareceu em 13 ocorrências, ou em 8,8% das questões. Você vai notar daqui a pouco que ondas, de um modo geral, aparecem mais do que isso. Aqui é o primeiro grupo que eu chamei de ondas de fundamentos, que fala de período, de frequência, de velocidade de propagação do espectro eletromagnético. Mas você vai ver que tem outros grupos aqui. Ó, calorimetria aparece demais. Estudo matemático, né, do calor. Q igual a mc delta T, Q igual a ml, né? Cálculo de quantidade de calor cedido ou absorvido, questões com potência térmica. Isso aparece bastante, tá, gente? 12 ocorrências, né? É bastante, beleza? Muito bem, vamos ver o que vem mais aqui. Ondas, olha o que eu estava falando. Fenômenos ondulatórios. O que são os fenômenos ondulatórios? Reflexão, refração, difração, ressonância, efeito Doppler,
interferência, polarização. Esses fenômenos aparecem bastante, né? Repara aqui, ó, 11 ocorrências. Se você juntar com o que eu chamei de ondas fundamentos, são 24 ocorrências, o que iguala com a eletrodinâmica. Então, nota que ondas não fica atrás. E ainda vai ter mais um grupo de ondas aqui. Repara bem. Próximo. O conceito de potência. Aí veja bem, poxa, professor, mas aparece assim muita questão de potência. Não. Mas o conceito de potência, ele está presente nas questões, em muitas questões. Então você tem que ficar bem familiarizado. O que é potência? Transferência de energia por intervalo de tempo, né? A quantidade de energia por intervalo de tempo. Isso está bem na sua cabeça, porque isso vai aparecer nas questões de calor, isso vai aparecer nas questões de eletricidade, isso vai aparecer nas questões de mecânica. Então, o conceito de potência, se você contar, ele ocorre 11 vezes nas últimas 10 edições do Enem. Tá? Vamos lá, o próximo. Calor e sua propagação. Poxa, professor, mas aqui já não está a calorimetria? Eu separei em coisas diferentes. A parte mais matemática do estudo do calor, das transferências de calor, eu chamei de calorimetria, 12 ocorrências. Calor e sua propagação. Aqui eu chamei a parte mais teórica, condução, convecção, irradiação, o conceito de calor, 10 ocorrências. Nota que se eu juntar com calorimetria, são 22 ocorrências. Então, a temática calor, ela também ocorre muito na prova, tá? Próximo assunto com muitas ocorrências, aplicações das leis de Newton. Aplicações das leis de Newton não é de se estranhar, né? Existem muitos problemas de mecânica, plano inclinado, força de atrito. Então, vai aparecer bastante, né? 8 ocorrências nas últimas 10 edições, beleza? Acústica. Cara, agora junta só. Se eu juntar fundamentos das ondas com fenômenos, com acústica, olha só. 13 com 11, 24 com 8, eu vou a 32 ocorrências. Então, realmente o assunto ondas, ele é muito importante que você estude bastante, né? Que ele tem estado muito presente. Se mantiver essa tendência, né, há uma tendência de que você continue encontrando muitas questões de ondas na prova, né? Eu dividi em grupos, mas se você juntar, você pode pensar como uma coisa só. Próximo conteúdo, cinemática, estudo dos movimentos. Mas veja bem, aqui 8 ocorrências. Não necessariamente que essas 8 ocorrências tenham sido questões de carro, de moto. Você tem, por exemplo, questões de propagação de ondas em tecidos, que você vai usar conceito de velocidade, né? Que você vai usar o movimento uniforme. Então, esse conteúdo de movimento e cinemática, ele está bem consolidado na sua cabeça, tá? Porque ele vai aparecer não só nas questões propriamente de movimento de carro, de moto, de corredores, mas ele vai aparecer em outras questões, tá bem? Você vai notar que na próxima página nós vamos ter conteúdos que aparecem menos, mas aparecem mais uniforme, assim, quantidades mais repetidas, tá? Olha só, você vai ver aqui, ó, impulso, quantidade de movimento, 6 ocorrências. Aí aqui, ó, energia, produção e transformações. O que eu chamei de energia, produção e transformações? Aquela parte que fala de usinas, de produção de energia, né? Agora, se você pensar que embaixo nós temos também um assunto de energia, só que aqui energia mecânica e sua conservação, que já é uma parte mais matemática, né? Se você juntar, você passa a ter 10 ocorrências. Então, jogaria ele lá para a primeira página, né? Então, energia como um todo também é um assunto extremamente importante aqui em termos de ocorrência, né? Em termos de probabilidade de aparecer, se a tendência do vestibular continuar a mesma, né? Lançamento no campo gravitacional, lançamento horizontal, lançamento oblíquo, lançamento vertical, 5 ocorrências também. Estática, equilíbrio dos corpos, alavancas, 5 ocorrências. Hidrostática, pressão no interior de um fluido, né? Pressão atmosférica, empuxo, né? Prensa hidráulica, 5 ocorrências. Você nota que são assuntos que já não aparecem em grande quantidade, mas assuntos que 5 ocorrências é mais ou menos uma prova sim, uma prova não, se você pensar, né? De 10 edições.
Então, é uma chance real de que aparecer nas próximas provas, né? Se você ficar pensando. Mas eu volto a lembrar você, estudante, isso aqui são informações que não é para você abandonar conteúdo, tá ok? Trabalho 4 ocorrências. Ótica, fenômenos. O que eu estou chamando de fenômenos? Refração da luz, reflexão da luz, polarização. Aqui a gente tem 4 ocorrências. Indução eletromagnética, lei da indução de Faraday. O Enem gosta de cobrar a lei da indução de Faraday. Apareceram 4 ocorrências. Aí vai começar a diminuir, né? Gases perfeitos, 3 ocorrências apenas. Movimento circular, 3 ocorrências. Força magnética e campos magnéticos gerados por correntes, 3 ocorrências. Nota que em eletromagnetismo, as questões de indução eletromagnética, elas predominam, mas você nota, eu tenho outras questões de eletromagnetismo aqui aparecendo menos, né? Ótica, fundamentos. O que eu estou chamando de fundamentos aqui? Propagação da luz, né? As cores. Você tem aqui 2 ocorrências. Fenômenos com cargas elétricas. Processo de eletrização, por exemplo, 2 ocorrências. Gravitação, 2 ocorrências. E aqui, assuntos que apareceram apenas uma ocorrência nas últimas 10 edições, né? Magnetismo básico, né? Com ímãs, aquela parte mais básica do magnetismo. Natureza dual da luz, luz como partícula, luz como onda. Termodinâmica, né? Primeira lei, segunda lei, né? Aquela parte de diagramas de pressão versus volume de motores. Campo elétrico, uma ocorrência. Ótica, espelhos, apareceu uma ocorrência. No Enem passado, né? Espelhos esféricos formando uma imagem. Mas nota que aqui eu apareço menos, né? Aqui a ocorrência é bem menor. A última tela, eu vou deixar para vocês um panorama mais global, tá vendo? É legal você olhar aqui, que aí você olha todo mundo na mesma tela, tá vendo? Nota que aqui, ó, eletrodinâmica, muito, né? Se eu juntar os 3 grupos de ondas, ondas fundamentos, fenômenos ondulatórios e acústica, eu vou ter uma quantidade enorme de ocorrências de assuntos relacionados a ondas. Calor, se eu juntar calorimetria com calor e sua propagação, também eu vou ter uma quantidade grande. Se eu juntar energia, produção e transformações com energia mecânica e sua conservação, também eu vou ter uma quantidade grande. Tá bem? E um último comentário importante aqui, para você estudante. Questões com interpretação de gráficos. Eu tive 18 ocorrências, ou seja, é muito importante que você tenha costume de interpretar gráficos. Quando você estuda funções lá em matemática, é para você ter essa tranquilidade de analisar gráficos. Análise de gráficos... Opa! Eu terminei aqui sem querer a apresentação. A análise de gráficos, ela é extremamente importante, tá? Ela é extremamente importante. Você tem que se acostumar a analisar gráficos, tá bom? Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ficou até o final é porque você gostou, né? Aí dá um joinha pra gente, se inscreve no canal. Mas lembrando, eu vou falar mais uma vez. As informações que eu passei aqui não são para você abandonar conteúdo. Você estuda todo o conteúdo para o vestibular. E se você quiser reforçar mais aqueles que têm parecido mais, aí sim você faz um reforço naqueles conteúdos. Ok? Abraço do professor Ney Rogério.